tarde, deputado Reginaldo Lopes. Em nome de Vossa Excelência, gostaria de, e da doutora Ana, cumprimentar aqui os meus colegas de mesa, dizer que é um prazer para a ABIMO, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Dispositivos Médicos, estar aqui contribuindo com esse debate da reforma tributária, doutor Raul, tão importante para o país, e nesse sentido que eu acho que o setor produtivo ele está aqui para contribuir. A ABIMO é uma associação que tem mais de 60 anos de vida, tem mais de 300 associados a ela linkada, empresas de pequeno, médio, grande e multinacionais entre os seus associados. É um setor que emprega diretamente em torno de 80 mil trabalhadores. No entanto, faz parte de um setor que representa 10% do PIB brasileiro, que é a saúde. No conjunto de serviços, se não tiver o dispositivo médico, o equipamento, o medicamento, a saúde não consegue atuar. Então, dentro dessa condição deste setor da saúde, a gente aqui representa equipamento de imagem, diagnóstico, suporte à vida, materiais dos mais diversos. Um exemplo da pandemia, que é a máscara, que é um dispositivo que foi, ao longo de muito tempo, discriminado quase. É bom trazer da China, é barato, pois na pandemia faltou, né? Luvas, né? É bom trazer da China, então o Brasil compra preço. Na pandemia, a China vendeu para quem pagava mais. Então, essa é a realidade que a gente está colocando. Entre outros, esse setor tem um consumo aparente de em torno de 60 bilhões, e aí aqui somada a produção local, que é em torno de 24 bilhões de reais, mais a importação, menos as exportações. Então, esse é o consumo aparente do nosso setor. Os meus colegas aqui, o Fernando e a Hela, também vão entrar em detalhes depois. É importante frisar que houve avanços na discussão da reforma tributária. No entanto, a gente tem um problema com listas. O setor convive com listas desde 99, quando teve a maxi desvalorização do real, e aí criou-se, no caso de dispositivos médicos, um convênio chamado 0199, que foi base para ser feita aí a lista de dispositivos que consta no projeto. E, ao longo deste período, a gente foi convivendo com inúmeras dificuldades com a história da lista. Por quê? Tem que estar lá o NCM e o nome do produto. A Receita Federal, ao longo da sua história, administrativamente, seja por estatísticas ou por, enfim, melhor entendimento internacional, reclassifica o dispositivo médico. Quando isso acontece, perde o benefício. Então, isto traz, além de mostrar claramente, ao longo da história, que a lista ela não faz bem para a inovação, porque só o produto que está lá é contemplado com aquele benefício. E isto leva o setor a focar só naquilo e evitar as inovações. Então, esta é uma questão que a gente traz, reconhecendo o avanço, reconhecendo a importância da reforma tributária, mas a gente gostaria de discutir um conceito de dispositivos médicos, e aí, para isso, nada melhor do que trazer à luz a agência que hoje está entre as principais agências do mundo, que é a Anvisa, para discutir esse tema. Então, termos dentro da lei o enquadramento do dispositivo médico como 60% ou como 100%, o conceito de
dispositivos médicos destinados ao uso humano. Tá? Esta é a ideia que a gente traz. E isto resolveria também um outro gravíssimo problema que o setor tem, que é a falta de isonomia tributária. Atualmente, se um órgão público ou uma entidade filantrópica, uma Santa Casa, importar um equipamento, qualquer que seja, ela não vai pagar tributo, porque ela é imune. Se ela comprar este mesmo equipamento fabricado no país, vai pagar todos os tributos. Então, a nossa proposta, visando resolver isso, é que as compras públicas que já estão lá listadas, que terão isenção, infelizmente só para a lista, mas fosse incluído também as Santas Casas. Estamos falando do SUS. 70% dos atendimentos do SUS são feitos por entidades filantrópicas. As Santas Casas, ou Casas de Misericórdia, ou, enfim, beneficentes, dependendo da região do país, tem um nome que as batiza, né? Mas é quem atende o SUS. Então, isto resolveria também esta falta de isonomia para o setor, e isto traria, com certeza, inúmeros benefícios à produção local. Atualmente, por conta dessa distorção, as empresas multinacionais e mesmo as nacionais, elas não conseguem competir com as suas matrizes, no caso uma multinacional, ou com as suas filiais, no caso de uma empresa nacional que abre uma planta lá fora. Lamentavelmente, por conta disso, nós estamos gerando emprego no Paraguai, do ladinho, só atravessar a fronteira. Então, deputado, nesse sentido, e aí até para não me alongar, a gente gostaria, depois o Fernando, nós fizemos um documento comum entre as três entidades, e o Fernando, na fala dele, ele vai entregar a Vossa Excelência esse documento com as nossas contribuições. Muito obrigado, e espero efetivamente que essa reforma tributária avance. O Brasil precisa disso.